Fala, galerinha da segunda série, tudo bem com vocês? Professora Juliana de volta aqui para mais uma videoaula, onde nós daremos continuidade aos nossos assuntos de matemática 1, beleza? Nas últimas aulas aí vocês viram os conceitos de probabilidade e na aula de hoje eu vou fazer com vocês o nosso módulo 20, que trata sobre exercícios de todos esses conceitos que vocês viram, beleza? Então, galera, para quem não assistiu, é importante que volte, principalmente no nosso módulo 18, que fala sobre a definição de probabilidade e como que a gente faz para calcular esse valor. Então, lá a gente discute os principais pontos que vocês vão utilizar nesse módulo 20, beleza? No módulo 19, já trata de outros tipos de probabilidade e de coisas um pouquinho mais aprofundadas, mas principalmente o módulo 18 você tem que ter assistido antes de fazer esses exercícios, beleza? Então, vamos começar. Nós vamos para o exercício de número 1 do nosso módulo 20, os exercícios conceituais, ok? Pega a sua apostila e acompanha comigo. O nadador vai disputar duas provas nas Olimpíadas. Primeiro, os 100 metros borboleta e, depois, os 100 metros nado livre. A probabilidade dele vencer a prova dos 100 metros borboleta é de 70%, ao passo que de ele vencer ambas é de 60%. Se ele vencer a prova dos 100 metros borboleta, a probabilidade de ele vencer a prova dos 100 metros nado livre é de aproximadamente. Então, galera, a gente tem duas informações importantíssimas aqui, que é a probabilidade dele vencer a prova de 100 metros borboleta, ele te deu, é 70%. A probabilidade dele vencer a prova de 100 metros nado livre é a sua pergunta, mas ele te deu uma outra informação. Se a probabilidade dele vencer as duas modalidades, as duas coisas, é de 60%. Então, uma coisa muito importante nas questões de probabilidade é a gente anotar essas informações importantes. Então, olha só, eu vou anotar aqui, ó, o primeiro. Eu estou chamando de probabilidade de vencer os 100 metros borboleta de PB, ok? Probabilidade de borboleta, tranquilo? E eu vou chamar a probabilidade de vencer os 100 metros de nado livre de PL. Só para a gente abreviar e não ter que ficar escrevendo isso o tempo todo. Na nossa questão, ele deu esse PB. Ele deu qual que é a probabilidade de vencer os 100 metros borboleta. Ele te disse que PB é 70%. A outra informação que ele te deu é a probabilidade dele vencer as duas modalidades. Se as duas modalidades vão ser conquistadas, o que vai acontecer? Ele vai ter que ganhar, ele vai ter que vencer 100 metros borboleta e vencer 100 metros livres, certo? Então, é isso que a gente está calculando, ó. A probabilidade dele vencer os 100 metros borboleta e de vencer os 100 metros livre é de 60%, que foi o que foi dado na nossa questão, ó. Probabilidade de vencer ambas. Então, aqui, esse 60% é a probabilidade de acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, ok? E a probabilidade de vencer os 100 metros livre, a nossa pergunta é o que a gente quer descobrir. O que a gente vai fazer? Simples, galera. Com essa primeira equação aqui, ó, a gente consegue reescrever ela, né? Lembra lá em probabilidade? Toda vez que a gente tiver essa conjunçãozinha e, a gente passa ela para multiplicação, porque vai acontecer uma coisa e outra. Se fosse uma coisa ou outra, a gente somaria, ok? Então, como a probabilidade aqui é de ganhar tanto borboleta quanto nado livre, então a gente vai ter que multiplicar essas duas probabilidades. E a gente sabe que a multiplicação delas duas dá 60%, mas nós já temos a informação de quanto vale PB. PB é 70%. Então, no lugar desse PB aqui, eu vou substituir esse 70%. Beleza? Então, aqui no lugar do PB, eu escrevi 70% e repeti todo o restante da minha equação. A partir de agora, vocês podem passar esse 70% para o lado direito dividindo, ou para quem achar mais fácil, pode transformar essas porcentagens em decimais. Tanto faz, vai dar na mesma coisa, ok? Pode cortar o porcento dos dois lados, vocês que sabem. Tem várias maneiras de realizar essa continha aí.
Eu decidi transformar para decimal porque eu acho que fica mais simples de vocês entenderem a conta. 70% é 70 sobre 100. 70 dividido por 100 é 0,7, beleza? 60%, 60 sobre 100, que é 0,6. Logo, a gente consegue encontrar quanto que vale o PL. PL vai ser 0,6 dividido por 0,7. Faz aí essa continha que vocês vão encontrar aproximadamente 0,86. Vai dar 0,85 alguma coisa, mas essa alguma coisa passa da casa 6, então a gente arredonda para cima, beleza? Logo a gente vem aqui no cantinho, ó, e marca a nossa opção letra B. Então, vamos para a nossa questão de número 2. Um candidato foi aprovado no vestibular da UFRGS, para um dos cursos de engenharia. Supondo que 4 cursos de engenharia são oferecidos no campus de Bento Gonçalves e que 11 são oferecidos na cidade universitária em Caxias do Sul. Qual a probabilidade de o aluno ter sido aprovado para um curso de engenharia com oferta na cidade universitária em Caxias do Sul? Então, galera, essa questão é bem direta à definição de probabilidade. A gente tem que aplicar diretamente a definição de probabilidade. Por quê? Ele está te dando o seguinte caso. Eu sei que o cara foi aprovado para um curso de engenharia numa determinada universidade, ok? E aí, dentro dessa universidade, a gente tem 2 campos que oferecem engenharia. Um que é o Bento Gonçalves e um que é o Caxias do Sul. Então, ele está dizendo, esse cara com certeza está entre um desses 2 campos, porque ele já foi aprovado para engenharia. Aí ele quer saber qual que é a probabilidade dele ter sido aprovado para um desses campos, que é o Caxias do Sul. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar diretamente a definição de probabilidade. Qual que é a definição de probabilidade? A gente calcula como o número de casos favoráveis, ou seja, o número de casos que eu quero que aconteça, dividido pelo número de casos possíveis, ou seja, o total de casos que pode acontecer, beleza? Nesse caso, quem são os meus casos favoráveis? Quem que eu quero calcular a probabilidade? Não é do curso de engenharia ter sido ofertado na cidade universitária em Caxias do Sul? E ele te deu essa informação, que são 11 oferecidos na cidade universitária em Caxias do Sul. Logo, esse valor é o que a gente quer calcular. Ó. A probabilidade dele fazer engenharia em Caxias do Sul em relação ao total, que é engenharia em qualquer um dos 2 campos, beleza? Então, isso é o que eu quero e isso é o total possível, que são os 2 campos. Então, agora é só substituir. Quantos cursos de engenharia são oferecidos em Caxias do Sul? 11. Então, fica 11. E quantos cursos de engenharia são oferecidos em qualquer campus, que é o total? 4 em Bento Gonçalves, mais 11 em Caxias do Sul. Então, é só fazer essa soma aqui no denominador, que a gente encontra que a nossa probabilidade é 11 sobre 15. Bem tranquilo, bem fácil, você vem aqui e marca a opção letra C, ok? A gente apenas aplicou a definição de probabilidade diretamente. Questão de número 3, galera, mais uma questão bem direta, bem rápida, que a gente consegue fazer aqui, até de cabeça, ok? Vamos pensar um pouquinho, ó. Considere um dado comum tem 6 faces. Jogando o dado uma única vez, qual a probabilidade de sair a face 1? Então, imagina, quando você joga um dado, você tem probabilidade de sair a face 1, a face 2, a face 3, 4, 5 ou 6. Se você quer saber a probabilidade de sair a face 1, a gente tem que aplicar novamente a definição de probabilidade. Qual que é o número de casos favoráveis que a gente quer? A gente quer que saia a face 1, então é uma possibilidade apenas que nos interessa. E qual que é o número de casos possíveis? Quais são todas as faces que podem sair? Eu tenho 6 possibilidades diferentes. Logo, essa é a probabilidade. Ó. Eu quero calcular a probabilidade de sair a face 1 em relação a sair qualquer face. Beleza? Então, eu tenho uma possibilidade, que é sair a face 1, em relação às 6, que são as 6 faces do meu dado. Logo, a minha probabilidade é 1/6. Você vem aqui e marca a letra E de casa. Beleza? Nossa quarta questão, novamente, a gente só tem que aplicar a definição de probabilidade. A diferença aqui é você encontrar quantos são os nossos casos favoráveis. Vamos dar uma lida, ó.
se A é igual a 2n mais 1, com n pertencente a esse conjunto de elementos de 1 a 4 naturais, então a probabilidade de o número A ser par é... Então, a gente tem o número A, é como se fosse uma função, é uma equação aqui, ok? Você substitui um valor aqui no n e você encontra um A. Ele quer saber qual é a probabilidade desse resultado aqui de 2n mais 1 ser um número par. Então, o que a gente vai fazer? Vocês têm duas opções. Ou vocês percebem que um cara desse tipo aqui, ó, A igual a 2n mais 1, sempre vai ser um número ímpar. Eu vou explicar já por quê. Ou você substitui cada um desses valores de n possíveis aqui e vê quanto que vai dar o valor de A. Vou fazer as duas opções, ok? Por que, professora, que esse valor A sempre vai ser ímpar? Pensa comigo. O valor A está dividido em dois termos, tá vendo? O 2n e o mais 1. O 2n me diz que esse resultado aqui, ó, 2 vezes n, sempre vai ser um número par, não é? A definição de número par é justamente ser um múltiplo, um divisor de 2, certo? Então, qualquer coisa que eu botar aqui no lugar do n, pensa em qualquer número, 23. Se você multiplicar 23 por 2, vai dar o resultado par. Qualquer coisa que eu multiplico por 2, dá um resultado par. Se depois que eu pego um número par e adiciono uma unidade, quem vem depois do meu número par? É sempre um número ímpar. Por isso, eu tenho certeza que, independente do valor que você colocar aqui no n, com certeza esse resultado vai ser um número ímpar. Se você pensou desse jeito, conseguiu perceber que esse A sempre vai ser um valor ímpar, você já consegue fazer direto a sua questão. Se A sempre vai ser um valor ímpar, qual é a probabilidade do número A ser par? 0, né? Então, você pode fazer dessa maneira. Então, a primeira coisa é você perceber isso aqui, que 2n mais 1 é sempre ímpar. A outra possibilidade de resolução é, se você não percebeu que 2n mais 1 sempre vai ser ímpar, o que você poderia fazer também? Substituir cada um desses valores de n, que ele falou que são possíveis, de 1 a 4, aqui no nzinho da minha equação e ver quanto que dá lá. Vamos fazer isso? Ó, quando n é igual a 1, que é o meu primeiro valor do conjunto, eu venho aqui no lugar do n e substituo por 1. Vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Ó, o meu resultado deu um resultado ímpar. A mesma coisa agora para o meu segundo cara aqui do meu conjunto. Para o n igual a 2. Você pega nessa sua equação, 2n mais 1, substitui o n por 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Novamente, o resultado deu um número ímpar, como eu já havia falado para vocês. É a mesma coisa com o 3, a mesma coisa com o 4. Ó. Para o n igual a 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Para n igual a 4, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Tá vendo que todos os meus resultados deram valores ímpares? Então, qual que vai ser a probabilidade do meu número A ser par? 0, porque nenhuma das minhas soluções, 3, 5, 7 ou 9, que são os resultados possíveis para o meu número A, deu um número par. Logo, se eu não tenho possibilidade de dar número par, a probabilidade do número A ser par é 0. Beleza? Então, vocês podem escolher aí qual das duas soluções vocês preferem. Questão de número 5, questão interessante, mas é fácil, é que vocês conseguem fazer. Olha só. Tânia e Geraldo têm, cada um, uma urna contendo 5 bolas. Cada urna contém uma bola de cada uma das seguintes cores: azul, verde, preto, branco e roxo. Então, a Tânia tem uma urna com 5 bolas, cada uma dessas cores, e o Geraldo também tem uma urna com 5 bolas, cada uma com azul, verde, branco, preto e roxo. Beleza? As bolas são distinguíveis umas das outras apenas por sua cor. Então, as bolinhas são todas iguais, só mudam a cor. Tânia transfere, ao acaso, uma bola da sua urna para a de Geraldo. Em seguida, Geraldo transfere, ao acaso, uma bola da sua para a urna da Tânia. Ao final dessas duas transferências, qual é a probabilidade de que as duas urnas tenham sua configuração inicial? Então, vamos entender o problema. Ó. A Tânia pegou uma das suas 5 bolinhas, sem ver qual que é, aleatoriamente.
pegou uma das 5 e colocou lá na urna do Geraldo. Depois disso, o Geraldo pegou uma bolinha dele e colocou na dela. Concordam que depois de eles terem feito isso, as urnas podem ter continuado do mesmo jeito que elas começaram? Ela pode ter colocado a bolinha lá e ele colocado a dela de volta, ou ela pode ter colocado a bolinha lá e ele ter pego a outra dele, que era da mesma cor, e colocado na urna dela de volta. Então, a gente teria as mesmas urnas iniciais, ok? A gente quer calcular qual é a probabilidade disso acontecer. Até porque isso é muito menor do que de acontecer outras coisas, né? Por exemplo, ela colocar uma azul e ele devolver uma branca. Ela colocar uma azul e ele devolver uma roxa. Enfim, a gente quer calcular a probabilidade dela colocar uma cor lá e ele trazer a mesma cor de volta, independente se é a bola dele ou a dela, ok? Então, eu peguei um desenho aqui para tentar ajudar vocês um pouquinho nessa resolução. Ó, a configuração inicial é essa. Vamos esquecer um pouquinho o nome das cores. Eu chamei de cor 1, cor 2, cor 3, cor 4 e cor 5. A Tânia tem as 5 cores e o Geraldo tem as 5 cores. Por que eu tirei o nome das cores? Porque não importa qual cor que a Tânia coloca para lá, ok? Então, olha só. A Tânia, vamos supor que ela pegou essa cor 5 e transferiu para a urna do Geraldo. O que aconteceu com a urna do Geraldo agora? Ele ficou com duas bolinhas de cor 5, certo? Então, qual que é a probabilidade dessas urnas, depois que ele transferir de volta, continuar igual? Ou ele tem que devolver a mesma bolinha que ela trouxe, essa aqui cor 5, vamos supor que seja essa última, ou ele vai devolver essa daqui, que era a que ele já tinha, de mesma cor que ela trouxe, beleza? Então, qual que é a probabilidade que isso aconteça? A gente tem agora na urna do Geraldo 6 bolas. E quantas dessas bolas podem voltar para a urna da Tânia de modo que atenda ao que a gente quer? Essas duas aqui, né? Qualquer uma dessas duas bolas aqui, que tem a cor 5, se voltar para a urna dela, a gente vai ter essa mesma configuração inicial, beleza? Então, a gente quer a probabilidade de que esse fato aconteça é de 2 em 6. Por que 2, professora? Porque eu tenho duas bolas possíveis para voltarem para a urna da Tânia de forma que atenda ao que eu quero. E por que 6? Porque eu tenho 6 bolas disponíveis, ok? Novamente, aquela definição de probabilidade. Número de casos favoráveis, número de casos que eu quero que aconteça, sobre o número total de casos possíveis. Aqui a gente consegue simplificar esse 2/3, a gente pode dividir por 2 em cima e embaixo, e a gente encontra 1/3. Vamos aqui e marcamos a nossa opção letra B, ok? Galera, para fechar a nossa aulinha de hoje, normalmente eu faço só os exercícios conceituais, mas eu queria discutir um pouquinho sobre esse exercício 6, que é o primeiro exercício dos nossos exercícios contextualizados. Queria pegar ele porque ele envolve um pouquinho de análise combinatória, que é um assunto que a gente conversou bastante aí durante os nossos encontros, beleza? Então vamos ler. 2 bolsas de estudo serão sorteadas entre 9 pessoas, sendo 7 mulheres e 2 homens. Considerando-se que uma pessoa desse grupo não pode ganhar as 2 bolsas, qual é a probabilidade de 2 mulheres serem sorteadas? Ok? Então, vão ser sorteadas 2 bolsas. Essa parte que coloca aqui, considerando-se que uma pessoa desse grupo não pode ganhar as 2 bolsas, é só para garantir que você vai considerar que as 2 bolsas vão para pessoas diferentes, ok? Ele quer saber qual é a probabilidade dessas 2 bolsas serem para 2 mulheres, beleza? Então, a gente vai aplicar novamente a definição de probabilidade. O número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Qual é o caso favorável aqui? O que a gente quer que aconteça? Que as 2 bolsas sejam para 2 mulheres. E qual que é o nosso caso total? Quais são as possibilidades totais possíveis? Como que a gente vai calcular isso? É a quantidade diferente de formas que a gente pode distribuir 2 bolsas para essas 9 pessoas que a gente tem ao total, independente de gênero, ok? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. O total de sorteios possíveis aleatoriamente para qualquer uma das 9 pessoas, a gente calcula dessa maneira.
combinação de 9, escolhe 2. Por que combinação? Porque a gente já conversou que combinação é quando a ordem dos meus elementos escolhidos não importa. Então, se eu escolher a Ana e a Beatriz, ou a Beatriz e a Ana, não importa, porque as duas vão receber bolsa independentemente da ordem com que elas foram escolhidas. Por isso que a gente vai usar a combinação, beleza? Então, qual que é a combinação de 9 elementos escolhidos 2 a 2? A gente calcula dessa maneira, e aí a gente encontra que 9 vezes 8 divididos por 2 dá 36. Quem quiser utilizar a formulinha e tal, fazer passo a passo, pode fazer que vai dar certo também. Eu não utilizei a fórmula aqui, ok? Por isso que vocês podem estranhar. Eu utilizei o princípio multiplicativo e dividi por 2 pela questão da ordem não importar. Quem quiser fazer por fórmula vai ficar 9 fatorial sobre 9 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Vai dar esse mesmo resultado, ok? Total de sorteios em que os contemplados são mulheres. Esse aqui é o número de casos favoráveis, o número de casos que eu quero que aconteça. Aí a gente vai fazer a mesma forma. Agora é a combinação de 7, porque eu tenho 7 mulheres. Onde está escrito isso? Aqui, ó, 7 mulheres. E eu quero escolher 2 delas para serem contempladas com a bolsa. Da mesma forma, eu posso calcular isso aqui como 7 vezes 6 sobre 2, ou utilizando a fórmula, vai ficar 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. 7 vezes 6 divididos por 2, a gente encontra 21. E aplicando diretamente a nossa definição de probabilidade, o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Os favoráveis a gente viu que são 21, que é o total de sorteios em que quem ganha são mulheres, e o número de casos possíveis são esses totais aqui, que são 36. Logo, a probabilidade pedida será dada por 21 sobre 36. Nós podemos dividir aqui por 3 em cima e embaixo, para simplificar. Nós vamos encontrar 7 sobre 12. Logo, nossa resposta, letra A. Beleza? Bom, galerinha, espero que tenha ficado clara a resolução dos exercícios. Continuem fazendo, continuem assistindo as videoaulas e tirem suas dúvidas pelas aulas ao vivo. Beleza? Um beijo e até a próxima aula.